Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live do Museu de Arqueologia Bíblica do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. Um prazer, uma alegria nós estarmos aqui mais uma noite para mais uma live dessa série sobre arte e arqueologia. Nós temos gravado aí algumas lives, conversado um pouco sobre essa temática, arte, arqueologia, buscando aí algumas reflexões que possam nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a história dos povos passados, trazer algum conhecimento mais também a respeito da Bíblia, dos povos que constituem o período bíblico. E a live de hoje vai falar um pouquinho de uma cidade que é mencionada na Bíblia, a cidade de Uruk. Então não perde aí a nossa live, vai curtindo, vai dizendo da onde você está assistindo, para que a gente possa ir conversando, dialogando um pouco mais, tornar essa live um pouco mais gostosa, legal. Vamos falando as dúvidas de vocês sobre o tema de hoje, dizendo de onde vocês estão assistindo, que vai ser um prazer. Queridos, muita gente nos pergunta sobre o Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB. O MAB, ele fica no campus universitário do UNASP, campus de Engenheiro Coelho, aqui na cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. No entanto, as nossas atividades presenciais, as visitas presenciais agora, durante esse período da pandemia, elas não são possíveis. Nós estamos aguardando aí orientações do governo do estado para a abertura aí do campus para as atividades presenciais. Assim que isso acontecer, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Muitas pessoas mandam mensagens, e-mails, recadinhos, querendo visitar o museu. Infelizmente, nesse momento não vai ser possível. Mas assim que as atividades retornarem, nós vamos avisar, então não deixem de seguir aí as nossas redes sociais. Eu vou até colocar aqui para vocês nosso Instagram, nosso Facebook, acompanhem as nossas redes sociais para que vocês possam saber as novidades, as notícias, tudo a gente vai postando lá nas nossas redes sociais, tá certo? Então não deixem de curtir, compartilhar e também de se inscrever aqui no canal, porque nós estamos sempre fazendo lives com convidados sobre temas muito interessantes, tá bom? Tem aqui no canal uma playlist com 20 lives que foram gravadas no ano passado sobre diferentes temas. Então, se você perdeu ou se você quer rever de novo alguma das lives, basta você, então, assistir, né, acompanhar ali no canal, divulga, compartilha esses conteúdos, muita coisa boa. Também estamos gravando esse ano também as lives a cada 15 dias, nós temos as lives sempre sexta-feira, 19 horas. Já tivemos lives aí falando sobre as pirâmides do Egito, sobre o templo de Senaqueribe na Assíria. A última live falamos sobre arte, exegese na interpretação do texto bíblico, e também essa série de lives sobre o tema da arte e arqueologia. Gravamos sobre o estandarte de Ur, e também sobre a tumba da rainha Nefertari no Egito. E hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre Uruk, a produção escultórica de Uruk. Então já vai deixando seus comentários, dúvidas, sugestões de temas para outras lives, é só colocando aqui nos comentários que a gente vai aí acompanhando o que vocês estão falando conosco, tá bom? Vai deixando também da onde que vocês estão assistindo, as dúvidas de vocês, recadinhos, comentários, vai ser muito gostoso da gente poder acompanhar vocês aí conosco, tá bom? Deixa eu tirar aqui esse bannerzinho para não nos atrapalhar mais, tá bom? E vamos então para o tema de hoje à noite. O que você sabe sobre o Uruk? Sabe alguma coisa? Já tinha ouvido falar sobre o Uruk? O que você conhece sobre esse tema? Esse é o tema da noite de hoje, especialmente a produção escultórica de Uruk.
enquanto eu vou aqui partilhando alguns slides para a gente acompanhar aqui esses conteúdos, vocês vão comentando e dizendo de onde vocês estão nos assistindo, certo? Gente, produção escultórica em Uruque, tema muito legal para nós hoje, certo? Começando aqui, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre Uruque, né? A cidade de Uruque, uma cidade aí por volta de 3.000 anos antes de Cristo, nós estamos falando, 3.000, 3.500 anos antes de Cristo, uma das cidades mais antigas aí que nós temos, com registros aí históricos a respeito. Então, é interessante nós pensarmos um pouquinho sobre essa citação da arqueóloga e curadora do Metropolitan Museu de Arte de Nova York, Juan Arús. Essa arqueóloga, ela vai dizer o seguinte: diversas populações habitavam o Mediterrâneo, com várias linguagens, sistemas de escrita e culturas locais. Concentravam-se em cidades e no campo. Acreditavam que os deuses, 7 sábios, concederam autoridade aos reis em uma era anterior ao grande dilúvio, ensinando a arquitetura, as artes e os ofícios às civilizações. Esse texto aqui da arqueóloga Juan Arús, ele faz menção aqui a conhecimentos que foram deixados registrados por meio de sistemas primitivos de escrita, de inscrições e também da própria iconografia. Então, o estudo da arte, da arqueologia e dessas inscrições deixadas por esses povos nos dão aí uma série de informações, de conhecimentos a respeito de como viviam. E aqui a gente tem um mapa da Mesopotâmia, que a gente frequentemente traz esse mapa toda vez que nós falamos, né, da região da Mesopotâmia, essa região aqui marcada pelos rios Tigre e Eufrates, onde vão se desenvolver várias cidades, né? E essas cidades, então, como diz aqui a arqueóloga Juan Arús, eles vão ter características distintas na questão da linguagem, sistemas de escrita, cultura, a própria religiosidade, a maneira como eles foram desenvolvendo a sua própria arquitetura, técnicas construtivas, então, de maneira diversa, mas também com algumas características em comum. Lembrando aqui que na live que nós falamos sobre a cidade, né, de Ur, o estandarte de Ur, também nós estávamos falando dessa região. Aqui nós temos no mapa Ur, que foi de onde nós apresentamos a live sobre o estandarte de Ur, e agora nós temos Uruque, que aqui está essa cidade, nessa região, então, próxima a Ur. Ur, a gente tem mais conhecimento, lembra mais, porque sempre remete a Abraão, né? Abraão esteve na cidade de Ur, saiu da cidade de Ur, ele e a sua família. Contudo, o período de Abraão ocorre por volta do ano 2200 a.C. O que eu vou falar hoje para vocês e as obras artísticas que eu vou trazer para vocês, elas são datadas de 3.000, 3.200, 3.500 anos antes de Cristo. Portanto, mais de 1.000 anos antes de Abraão, nós já temos uma civilização constituída aqui em Uruque, uma cidade estabelecida, de onde nós vamos, então, apresentar algumas obras escultóricas muito interessantes, certo? Então, vai comentando aí, vai deixando seu recadinho, de onde você está nos assistindo, deixando seu boa noite. Muito gostoso termos vocês aqui conosco na nossa live. Queridos, Uruque, então, vai ser essa antiga cidade, essa região que a gente chama da região sumeriana, dos povos sumerianos.
é uma cidade datada de cerca de 3.200 anos antes de Cristo. Inclusive, o nome Iraque deriva de Uruk, certo? Então, nome atual da região do Iraque deriva dessa palavra, Uruk. A cidade de Uruk, o sítio histórico que foi escavado, ele tem aproximadamente 250 hectares, então uma região bastante significativa. E segundo cálculos estimados aí, essa região geográfica, essa área de 250 hectares, ela poderia comportar até aproximadamente 40 mil pessoas. Então, nós não podemos dizer com precisão de que na cidade de Uruk viveram 40 mil pessoas nessa época, mas comportaria até esse total de pessoas. Isso para a gente ter aí uma noção de quantas pessoas poderiam habitar em uma cidade como essa de Uruk. Inclusive, Uruk, ela foi uma cidade que ela foi habitada por aproximadamente 5.000 anos. Ela começa aí no 4º milênio antes de Cristo e ela vai existir até aproximadamente o 1º milênio. Então, uma cidade que foi habitada por um longo período. Ela era rodeada por muros de 9 quilômetros de extensão. Só para a gente ter uma ideia aí também das dimensões da cidade de Uruk. E ela possuía uma região onde foi escavada com templos que eram dedicados a uma deusa da fertilidade, que era conhecida como a deusa Inanna, ou também a deusa Istar, que apareceu também, a gente viu, na arquitetura egípcia, quando a gente falou aqui da tumba de Nefertari. Então, a deusa Istar, ou a deusa também Inanna, ela aparece no contexto da cidade de Uruk. O sítio arqueológico de Uruk, ele foi escavado pelos alemães a partir do ano de 1912. E depois seguiram aí outras séries de escavações, de períodos de escavações feitos pelos alemães. Queridos, o que é bastante interessante de nós pensarmos a respeito de Uruk é que essa é uma cidade que ela é mencionada no texto bíblico. E se nós pegarmos a nossa Bíblia, peguem aí, né? Nas nossas lives a gente sempre pega a nossa Bíblia, né? Ela está sempre aqui com a gente, é um dos textos que nós usamos aqui, tanto pelo seu conteúdo histórico, quanto pelo seu conteúdo teológico. Então, nós sempre fazemos referência aos textos bíblicos, estudando aí arte, arqueologia, teologia, vem tudo junto, né? E a gente só aprende com tudo isso. E se nós abrirmos lá em Gênesis, no capítulo 10, os versos 9 e 10, nós vamos encontrar essa menção a Uruk. Vai falar, então, de Nimrod. Nimrod, aí, personagem interessantíssimo, vai dizer o seguinte: Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ereque é a mesma Uruk, certo? Então, nós vamos ver aqui que Nimrod ele vai entrar dentro do capítulo de Gênesis 10, que é o capítulo que fala da descendência de Noé. Isso aqui é muito interessante. Desculpem. Porque é justamente aqui que nós temos a fundação das primeiras cidades após o relato do dilúvio bíblico. Então, Uruk seria uma das primeiras cidades que foram fundadas aí após o período do dilúvio. E o que é também bastante interessante de nós observarmos é que nesses registros escritos pelos povos sumerianos,
que foram os primeiros povos a deixarem um sistema de registro, o sistema cuneiforme, há também registros do acontecimento do dilúvio. Então, o dilúvio ele vai aparecer tanto no texto bíblico, como também em artefatos desses povos sumerianos. Interessante isso, né, gente? E aí, então, nós temos o registro da cidade de Uruk, cidade essa que na Bíblia aparece como Ereque, e que teria sido fundada, então, por Nimrod. Vamos aprender um pouquinho mais, então? Aqui a gente tem uma planta do sítio que foi escavado pelos alemães. Então, eles conseguiram escavar aqui uma região, que seria uma região mais central da cidade, que teria aproximadamente 50 hectares, e que tem uma série de edificações que não foram muito bem entendidas o que funcionaria, mas os arqueólogos entendem que essa seria uma série de templos e também de prédios públicos para diversas funções. Nós vamos ver aqui que eles acabaram nomeando alguns desses prédios como templos. Então, nós temos aqui o templo do Cone. Essa edificação aqui, Rinchen Building, seria uma edificação, juntamente com o templo do Cone, que eles não têm muito conhecimento do que teria funcionado aqui nesse espaço. Inclusive, esse prédio aqui, ele não tem aberturas, possivelmente ele teria só uma cobertura, e dentro dele foram encontrados diversos artefatos que acredita-se que eram de cunho religioso. Então, ele poderia ser uma tumba ou um monumento religioso. Aqui há um outro prédio que possivelmente teria sido algum uso público, como um tribunal, por exemplo. Aqui haviam pilares, né, um hall com pilares, com colunas. Havia uma outra edificação aqui que possivelmente também seria um templo. Aqui um palácio e aqui um outro templo, certo? Mas as escavações não chegaram a um consenso realmente de como funcionaria este complexo. Entende-se que ele era uma área pública na cidade, onde funcionariam diversas funções. E essa arquitetura, uma arquitetura bastante monumental, onde há diversos arquitetura com diversos elementos arquitetônicos, como colunas, telhados planos e também telhados em formato de abóbada de berço, paredes feitas em formato com mosaicos e também escadarias, certo, gente? Aqui o que é bem interessante é essa reconstrução digital que foi feita pelo Instituto Arqueológico Alemão e que foi apresentada na exposição Uruk, 5.000 anos da mega cidade. Essa exposição ela aconteceu no Museu de Pérgamo, em Berlim, no ano de 2013, onde eles apresentaram aí esses estudos com essas reconstruções digitais a partir das escavações arqueológicas do que seria essa estrutura. Inclusive, aqui a gente tem essa estrutura central que lembra bastante os zigurates, né? É um zigurate, uma forma de zigurate, assim como nós tivemos um zigurate de Ur, e a possível Torre de Babel seria também um zigurate, conforme é mencionado na Bíblia. Então, entende-se de que aqui nós teríamos uma estrutura religiosa e também pública, que funcionasse também aí o Palácio Real e outras estruturas de serviços públicos. Bom, mas o tema dessa noite é sobre as esculturas. Dentro desse espaço, desse sítio arqueológico, foram encontradas muitas esculturas.
E essas esculturas, então, é o que nós vamos aqui analisar algumas dessas peças, certo? É interessante observarmos que essas esculturas, o material de que elas eram constituídas, eram peças em calcário, calcita e também em gesso, para esculturas que acredita-se serem votivas, por estarem ligadas a esses espaços que seriam os templos. O calcário, a calcita, o gesso, é um material que eles extraíam ali das margens do Eufrates. Mas para as esculturas reais, aquelas que eram dos reis de Uruk, essas esculturas elas eram mais elaboradas. Elas eram feitas em uma pedra que é bastante dura, que é o diorito. Só que o diorito, ele não era da região. Ele era um material vindo de lugares bastante distantes. O que nos dá a indicação do comércio que já havia entre essas cidades, inclusive com lugares bastante distantes, para trazer esses materiais dos quais eles não dispunham. Também não foi encontrado nas escavações da cidade de Uruk nenhuma oficina de produção escultórica. Então, essa produção, ela possivelmente era feita por artesãos, mas não dentro de um espaço que representasse ali uma oficina onde vários desses escultores pudessem trabalhar juntos em uma produção, vamos dizer assim, quase que industrial. Não, isso não foi encontrado, pelo menos até o momento. Outra questão interessante de observarmos nas esculturas de Uruk é que não há evidências de que eles desenhassem no bloco de pedra como faziam os egípcios. Os egípcios, eles faziam o desenho em pequena escala, eles ampliavam esse desenho pelo sistema de quadrículas, de um quadriculado, desenhavam isso na pedra e então faziam a escultura. Não há evidências de que isso tenha acontecido no caso de Uruk. Percebe-se que a técnica que eles utilizavam nessas esculturas era a técnica do desbaste, ou seja, você vai lapidando, você vai removendo do bloco de pedra com ferramentas feitas à base de pedra e também de metais como cobre, você vai retirando o excesso e ali você vai então construindo a escultura. Depois ela vai recebendo um polimento com abrasivos à base também de minerais. Os olhos dessas esculturas, eles eram vazados e ali eram incrustados, então, em pedra ou pintados os olhos da estátua, deixando bastante vívida, né, os olhos bem vívidos, bem abertos. Há algumas evidências de policromia em algumas pequenas partes. Então, algumas partes dessas esculturas podem ter recebido pintura, como, por exemplo, a parte do cabelo, alguns traços do rosto. Eles também poderiam aplicar, em algumas dessas esculturas, havia aplicação de pedras. Então, pedras como o lápis lazuli, que também não era da região, eles tinham que trazer de fora, e a esteatita, deixando essa escultura um pouco mais elaborada. As partes da escultura também eram feitas separadamente e depois unidas, com furos e buchos. Então, braços, cabeça, tronco, membros, eram feitos de maneira separada e depois eles eram unidos para formar uma peça grande. Algumas delas até possivelmente em tamanho natural. No entanto, poucas dessas estátuas foram encontradas completas, né? A maioria das partes que foram encontradas são apenas fragmentos de esculturas, certo? Mas chega de blá, 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 né, gente? Vamos ver aqui algumas peças, que é para isso que a gente veio, né? Gente, vão comentando aí o que vocês estão achando, alguma dúvida que vocês tenham, que depois eu vou responder, tá? Vou tentar, né, gente?
Quem disse que eu vou responder, né? Deixo para vocês as perguntas e as dúvidas aí para vocês pesquisarem, tá bom? Legal, gente. Aqui a gente tem uma cabeça de carneiro. Essa é uma peça fantástica que a gente vê aí um alto grau de desenvolvimento artístico dos povos sumerianos aí da cidade de Uruk. Vejam que a peça tem um realismo muito grande. Dentro da estética da arte, a gente classifica uma peça como essa como uma peça de estilo naturalista, ou seja, ela procura imitar o mais fiel possível o animal, tá? O carneiro, né? Então, ela não é uma peça estilizada, ela é uma peça real e muito naturalista, buscando aí a forma, o formato aí deste animal. A expressão do animal, nós vemos aqui os detalhes, né, do rosto, os olhos, as orelhas, inclusive a questão aqui do individualismo da figura, né? A figura não é feita de maneira, vamos dizer assim, em larga escala, né, reproduzindo. Não, cada peça feita de maneira individualizada, o que é muito interessante. Essa peça, inclusive, eles encontraram várias cabeças de carneiro, né, tem mais de uma cabeça desse animal, e aí é possível observar que cada peça é feita de maneira diferenciada. A peça não apresenta chifres, por exemplo, né? E possivelmente ele fazia parte, essa cabeça, de uma escultura em tamanho natural, certo? Então a gente vê aí que tinham furos, como eu disse para vocês, onde essa peça se encaixaria, então, possivelmente no corpo do animal. Essa cabeça de carneiro, ela foi encontrada no templo, dentro da parte onde é o templo da deusa Inanna, o que indica que esses animais, eles possivelmente faziam parte de rituais religiosos. Essa peça ela é datada de 3.200 anos antes de Cristo, e para vocês terem uma ideia aí das dimensões, ela tem 9 por 15 centímetros, tá? Então, uma peça em tamanho natural. É interessante de nós observarmos essa peça, porque nós podemos fazer uma relação com o período de Abraão. Embora o período de Abraão fosse 1.200 anos depois, a Bíblia relata que Abraão fez um sacrifício de um cordeiro, que inclusive substituiu o sacrifício de Isaac. Então, lá em Gênesis 22, verso 8, está o seguinte registro: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Então, essa prática de animais serem sacrificados era uma prática que estava presente também nessas outras culturas, como a gente viu aqui, muito tempo antes de Abraão também ter a prática religiosa de fazer os sacrifícios, como era característico também da cultura dos povos de Israel, que nós vamos ver depois, dentro do período aí judaico-cristão. Mas, possivelmente, nós temos aqui um animal que estava ali para representar esses animais que deveriam ser sacrificados no templo. Existe também outras pequenas esculturas de animais que também foram encontrados dentro desses templos, dentro desse sítio arqueológico, dentro desses templos nós temos então outros animais. E é interessante aqui que essas peças são peças de pequenas dimensões. Elas têm aí aproximadamente 10 centímetros e até menores, algumas com 5 centímetros, então seriam peças bem pequenininhas. Então elas podem ser figuras votivas, que as pessoas, né, os cidadãos aí de Uruk, eles levavam então para a deusa Inanna, para fazerem algum tipo de ritual.
ela era a deusa da fartura, a deusa do amor, então eles poderiam estar levando essas peças para o templo, para esses rituais, mas também acredita-se que haveria um depósito dessas peças dentro do templo para a realização dessas cerimônias. Como hoje a gente pode lembrar de que muitas igrejas católicas mantêm salas para ex-votos, onde as pessoas levam, né, partes do corpo ou levam oferendas, ofertas, para serem guardadas no templo. Também é possível que isso fosse uma característica da religião em Uruk para a deusa Inanna. E entre os animais, isso é interessante também, né, de nós observarmos, porque a gente pode pensar no tipo de animais que já eram domesticados ou que eram criados, então, pelos povos mesopotâmicos. Foram encontrados, então, esculturas de ovelhas, de carneiros, de gado, como a gente tem aqui um pequeno novilho, leões, gazelas, peixes e pássaros. Então, uma variedade muito grande aí de animais que possivelmente eram utilizados nessas cerimônias. Esse primeiro carneiro, ele foi feito com material de calcário misturado com betume, por isso essa coloração mais escura, e algumas aplicações também em prata. E do lado, a peça do lado, nós temos um pequeno novilho, é uma peça bem pequenininha, feita em calcário, e as manchinhas aqui do novilho, elas são aplicação do lápis lazuli, que é aquela pedra que os egípcios gostavam muito de utilizar por causa da sua coloração em azul, que a gente vai ver muito na máscara de Tutancâmon e em outros vários artefatos egípcios, eles utilizavam bastante o lápis lazuli, que não era da região, que eles buscavam de fora e que era possivelmente muito caro. Então, peças como essa, a gente percebe que havia todo um tratamento, uma importância nessas peças ao eles fazerem esse tipo de aplicação. Essas peças estão no museu em Berlim. Observamos aqui que essas peças, né, na primeira, o carneiro, ele é um pouco mais estilizado, né, as linhas, embora ele esteja também deitado, né, a posição deitada, mas os próprios chifres do carneiro são diferentes do que é o natural, né, todos torneados em cima da cabeça. Já o novilho, nós temos uma peça um pouco mais naturalista. Isso nós podemos observar que, por serem peças mais ou menos do mesmo período, dentro do contexto de Uruk, eles utilizavam tanto uma estética mais naturalista, como uma estética mais abstrata, mais estilizada no mesmo período. Não é uma evolução artística, olha, começamos com figuras mais abstratas, geométricas, e depois passamos por uma fase de esculturas mais naturalistas. Não. Ao que tudo indica, essas peças, da maneira como foram encontradas no sítio arqueológico, a datação delas são peças do mesmo período. Então, a gente pode perceber que havia uma diferença aí de estilos acontecendo simultaneamente. Gente, aqui nós temos uma tigela, e essa tigela, ela possui 4 touros na volta dela, tá? Aqui a gente está vendo o detalhe de um desses touros. Esses touros é como se eles estivessem em uma procissão movendo-se no sentido da direita. O que é interessante nós observarmos aqui, que o touro, ele tem o corpo todo em relevo e a cabeça, né, de perfil, o corpo de perfil em relevo, alto relevo, e a cabeça, ela está voltada para frente e a cabeça é totalmente tridimensional, né? Nós temos todo o formato da cabeça aqui bastante avantajado.
E é uma peça também extremamente naturalista, que é a representação desse touro que aqui está. Essas peças, essas tigelas, que não se sabe também qual teria sido a função delas, possivelmente sejam para utilização em rituais religiosos, mas elas foram encontradas tanto nos palácios, mas também nos locais religiosos. Por isso não se sabe muito bem qual seria a função dessa tigela. Mas nós também podemos observar que muito tempo depois, né, já lá no período de Salomão, quando é feita o tanque, quando ele constrói aí, o templo de Salomão, a pia, a grande pia, o grande tanque que ficava do lado de fora, ele também vai ser decorado com touros. Nós vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 7, os versos 23 a 25, que havia um grande tanque. Obviamente que esse tanque era em bronze e era muito maior do que essa tigela. Essa é uma tigela pequenininha, com aproximadamente 11 centímetros, e o tanque de Salomão, ele tinha 4 metros de tamanho, então era uma peça gigantesca. Mas a Bíblia relata que esse tanque ele ficava sustentado sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste, para os 4 pontos cardeais. Então ficava em cima deles e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. Ao que tudo indica, esses touros ficavam... o que se via era a vista frontal do touro, como se ele estivesse de frente, e em cima das costas dos touros ficava, então, a grande pia que ficava do lado de fora. Mas é interessante de nós notarmos a figura desse animal, do touro, sendo empregado aí em rituais ligados à questão da religiosidade, aparecendo lá no templo, né, de Uruk, 3.300 anos antes de Cristo, e depois esse mesmo animal como símbolo aí dentro desse contexto do templo de Salomão em espaços religiosos. E aí a gente pode, evidentemente, imaginar como que seria, embora nós não tenhamos nenhum fragmento do Templo de Salomão para saber como que eram esses touros que ficavam nesse tanque, mas aqui a gente tem uma representação de um touro bastante realista, e podemos inferir que eles também poderiam ter tido esses touros de Salomão também pudessem ser peças bastante realistas. Gente, essa outra cena aqui é uma cena muito interessante, é um relevo de uma cena de uma caça ao leão. E essa é uma cena que a gente chama de cenas narrativas, ou seja, né, um relevo que está contando uma história. Então, essa linguagem da história em quadrinhos que nós temos hoje, né, várias cenas sendo contadas, isso não é uma novidade. Nós já vimos aqui na tumba de Nefertari várias cenas narrativas, e aqui agora a gente está vendo também na produção escultórica de Uruk relevos onde nós temos cenas narrativas. E aqui, no caso, a gente tem uma cena possivelmente do rei, possivelmente do governante de Uruk, caçando leões, usando aí 2 instrumentos, né, 2 armas, a lança e as flechas. Então, na cena superior, nós temos ele um pouquinho menor, usando uma lança que ele encrava aí no leão. E na cena de baixo, ele aparece em 2 leões e o mesmo governante usando agora outro recurso, outro instrumento, que era a flecha, para poder, então, caçar esses leões. A cena das caças aos leões,
é uma cena muito simbólica na iconografia mesopotâmica, principalmente relacionada aos reis. Nós vamos encontrar vários selos reais, onde aparece o rei fazendo a caça de leões. Isso demonstraria a habilidade do rei, tanto na sua questão do seu poder, como das suas habilidades de caça, de guerra, e também a sua capacidade de conquista. Então, o leão aí representando, né, um animal de grande força, de grande poder, e sendo subjugado, então, pelo rei. Esse tipo de iconografia é característico não só da Mesopotâmia, mas também do Oriente Próximo e também do Mediterrâneo. Nessa iconografia aqui, nós vemos a cena do rei de perfil, usando apenas uma saia e cinto, os pés descalços, o rosto com barba e na cabeça uma faixa, um cinto, alguma coisa semelhante com os cabelos longos. Então, a gente pode também imaginar aí como que eram essas pessoas, o que elas vestiam, né, esses governantes, quais as características típicas daquela época, inclusive em termos de vestuário. Outra coisa que nos chama a atenção quando a gente pensa nessa questão da caça ao leão é o episódio de Davi e Saul. Há um episódio do período do reinado de Saul que Davi ele vai falar para Saul que ele tinha essa habilidade de caçar leões e ursos. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, os versos 34 ao verso 36, que nos diz o seguinte: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Interessante, né, de nós pensarmos que essa seria uma característica desejável de um rei naquela época, naquele contexto. Então, ao Davi demonstrar que tinha habilidades de caça a leões e até mesmo a ursos, isso demonstra que ele estava falando de sua capacidade de ser um governante, de ser um rei, como acabou sendo, né, suplantando aí o reinado de Saul. Bem interessante aí, como que um jovem, nessa época, que aspirava ao reino, as habilidades que ele deveria demonstrar, né, habilidades aí de caça a animais ferozes. Nós temos aqui uma outra peça muito interessante, que é o vaso de Uruk. Esse vaso, ele tem aproximadamente 1 metro de altura, e ele também foi encontrado no templo de Inanna, da deusa Inanna. E ele é também um dos primeiros exemplos que nós temos aí de artefato com uma narrativa, um relevo narrativo. Nós vimos aqui, quando a gente falou na outra live, das narrativas dentro da tumba de Nefertari e também no estandarte de Ur. E aqui agora a gente tem em Uruk esse relevo com cenas. Essas cenas, elas sempre ocorrem em uma ordem, em uma sequência, em geral de baixo para cima. Então, se nós fôssemos ler essa narrativa, nós começaríamos a fazer a leitura na parte de baixo, então chegando ao ápice da narrativa, com os personagens mais importantes na parte superior. O que tem nessa narrativa aqui? Nós temos cenas com características da geografia
Então, tem cenas de água, cenas de grãos, dos produtos que possivelmente eram plantados e colhidos e faziam parte aí da economia de Uruk, como a cevada e o trigo. Também há relevos de árvores, entre elas tamareiras, então a fruta e a tâmara, presente também nessa cultura. Há uma procissão de animais, onde nós vemos carneiros e ovelhas, e também aqui na faixa intermediária nós podemos ver homens. E esses homens, eles estão nus, carregando cestos de alimentos, como se eles estivessem em uma procissão. Possivelmente fossem sacerdotes, porque eles se encaminham para a cena superior. Na cena superior, nós temos esses sacerdotes, esses homens, entregando esses alimentos, esses cestos de alimentos, para a deusa Inanna, no templo da deusa Inanna. Então, acredita-se, né, interpreta-se de que esse vaso ele faça uma narrativa de uma cena aí de rituais religiosos da fecundidade, para que a cidade de Uruk fosse próspera, para que tivesse, então, ali o alimento, o sustento. Esses sacerdotes estariam levando aí essas oferendas desses cereais para o templo. E na história, né, na mitologia, no mito de Inanna, ela e o seu consorte, o rei Tammuz, então ela teria se unido ao rei Tammuz e trariam então a fecundidade, né, da relação entre Inanna e Tammuz, viria a prosperidade. E a Bíblia fala em Tammuz. Tammuz, ele acabou sendo, muito tempo depois, lá no período de Ezequiel, no ano 592 a.C., Ezequiel vai ter uma visão sobre o templo de Salomão, onde ele vai ver, né, nessa visão, a adoração a Tammuz no templo. Então, ele vai dizer o seguinte: o Senhor levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tammuz. Então, possivelmente, nessa visão que Ezequiel teve, ele viu um ritual religioso sendo feito no templo de Israel para o deus Tammuz, deus da fecundidade. Então, é um relato aí de vamos dizer assim, de um sincretismo religioso, onde essas mulheres israelitas estavam adorando o deus Tammuz no templo. E se vocês forem ler aí o capítulo 8 de Ezequiel, vocês vão ver que o Deus de Israel, então, vai fazer várias reprimendas a essa prática idólatra dentro do próprio templo. Aqui nós temos mais detalhes aí da parte superior, onde vocês podem ver, então, a chegada dessas oferendas dos alimentos, das cestas com os alimentos, por esses sacerdotes que aparecem nus. E aqui nessa cena maior nós temos então a deusa Inanna no templo, né, recebendo essas oferendas. Esse vaso é um vaso feito no material de alabastro, tá? Um vaso de grandes dimensões. Possivelmente ficava adornando aí o templo. Nós temos aqui, gente, eu vou correr, nosso tempo está acabando, né? É muita coisa. Uma máscara feminina que foi encontrada também entre as escavações. Essa máscara também é feita do material de alabastro, ela tem 20 centímetros, ela é datada aí de aproximadamente 3100 a.C., pode ser uma representação da deusa Inanna. Os olhos possivelmente tenham sido incrustados e foram perdidos.
A gente observa que os cabelos ondulados, né, no mesmo material, junto da máscara, e há uma perfuração na região das orelhas, se vocês forem observar aqui abaixo, que talvez essa máscara também tivesse incrustado, aplicado aqui alguma joia, brincos, algum adorno em algum outro tipo de material. Essa aqui é uma máscara também bastante realista, né? Realismo, humanismo nessa representação é muito interessante, não é uma máscara estilizada, é uma máscara bastante realista. Diferentemente dessas esculturas que atribui-se a esculturas de reis ou de sacerdotes. Esta daqui, por exemplo, é uma escultura que acredita-se representar aí um rei sacerdote ou um rei pastor. Ela foi encontrada dentro de um vaso cerâmico, talvez por ter sido enterrada no momento que ela quebrou-se, né? A peça ela está quebrada, ela só tem a parte superior do tronco, então talvez ao ter se quebrado a peça, ela tenha sido enterrada. Observamos aqui a barba, extremamente estilizada, com o rosto nu, né? Então a barba só na parte do queixo, os olhos aqui marcados e incrustados, a faixa sobre a cabeça, os braços bastante musculosos aqui e com as mãos fechadas no peito. Características também que a gente vai ver em esculturas de várias cidades mesopotâmicas. E se nós formos ler o livro de Levítico, capítulo 21, verso 5, também há uma menção aos sacerdotes do povo de Israel, que diz o seguinte: não farão os sacerdotes calva na cabeça e não raparão os cantos da barba. Então, essa questão da barba entre os sacerdotes já era uma característica. Não sabemos como que era esse corte da barba entre os sacerdotes de Israel, mas a barba era vamos dizer assim, um elemento importante dos sacerdotes. Os sacerdotes, mesmo de outras culturas, como estamos vendo aqui na cultura de Uruk, utilizavam a barba. O mesmo acontecia entre os povos, entre o povo de Israel. E aqui nós temos uma outra escultura, também atribuída a um rei sacerdote. É uma peça de 25 centímetros de altura, onde o sacerdote, o rei sacerdote, ele aparece nu, assim como a gente viu ali no relevo, levando as oferendas para o altar de Inanna. Então, acreditamos que essas práticas religiosas, elas envolvessem ou rituais que tivessem relações sexuais, ou mesmo que eles fizessem essas cerimônias nus, assim como aparecem aqui as esculturas. Essa é uma escultura extremamente estilizada, né? Inclusive ela é bastante simétrica. A gente vê a barba também diferente aqui, cortada de forma arredondada, o rosto limpo, e as pernas em bloco aqui, bastante maciças, pesadas, para manter a escultura, então, em pé. As mãos também sobre o peito. Em geral, essas esculturas, elas eram colocadas dentro dos templos para que essas peças ficassem como que representando o sacerdote sempre atento. Então, a gente pode observar que os olhos estão sempre muito abertos, né, como se eles estivessem atentos, em posição de oração, né, sempre dispostos ali, prontos, então, a servir, a carregar as oferendas, substituindo, possivelmente, a pessoa física do sacerdote. Então, ao colocar aqui a escultura, garantia-se que no templo estivesse sempre sendo feita aí as orações, os rituais.
Mas, diferentemente, né, nós comparamos aqui a barba dos sacerdotes de Uruk com, possivelmente, a barba dos sacerdotes de Israel. No entanto, entre o povo de Israel, a questão da roupa era extremamente importante, né? Não há registro dos sacerdotes de Israel, povo de Judá, dos sacerdotes estarem nus. Então, uma das orientações que Deus faz, lá em Êxodo, capítulo 28, verso 2, é a seguinte orientação: e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, que lhe confiram dignidade e honra. Então, o vestuário de Arão e dos demais sacerdotes era muito importante, foi muito detalhado por Deus, né? Vários detalhes aí de como que deveria ser esse vestuário dentro do contexto de Israel. Então, possivelmente, até como um contraste aí, deixando bem claro para o povo de Israel de que os sacerdotes eles deveriam oficiar vestidos, né, com uma vestimenta super específica, toda ornamentada e tal, muito interessante. A Bíblia vai descrever bastante a vestimenta dos sacerdotes. Até porque talvez, né, como a gente está vendo aqui, possivelmente em outras culturas havia uma relação aí do nudismo na prática desses rituais. Queridos, eu estou chegando aqui ao fim da nossa live e fazer aqui a leitura de dois textos, né, de dois historiadores da arte. Um deles é o Julian Bell, que ele vai dizer o seguinte: muitos dos conhecidos hábitos mentais do Ocidente derivam, em última instância, dos sumérios. A contraposição entre reis e sacerdotes, entre o político e o espiritual, bem como o conceito de literatura, efígies de governantes, arquitetura em grande escala, apetrechos ritualísticos em materiais elaborados, o uso controlado dos efeitos naturalistas, a cultura que se desenvolveu 3.500 anos antes de Cristo, primeiro em Uruk e depois nas cidades rivais, exibiam tudo isso. Então, vejam aqui que várias dessas características já estavam estabelecidas, né? A questão política ligada à questão religiosa. E se nós observarmos aí, o próprio sacerdote, o próprio patriarca Abraão, melhor dizendo, Abraão era um líder político e também líder religioso do seu clã. E essa era uma característica também dos patriarcas do período de Israel, dos primeiros patriarcas aí. Essa associação do poder político com também poder religioso, que já vinha das culturas anteriores. A construção, então, dessas esculturas, a arquitetura em grande escala, como nós vamos ver, entre os povos mesopotâmicos e também depois entre os egípcios, a questão de criar aí artefatos religiosos bastante elaborados, complexos, detalhados, com materiais que eles traziam até de fora, né, faziam um comércio para poder ter esses materiais ali para essa prática ritualística. Todas essas características já estavam presentes nessas primeiras cidades. Lembrando aqui, né, que eram as primeiras cidades pós-diluvianas, as cidades mais antigas que nós conhecemos, que nós temos registros, né, como é o caso da cidade de Uruk. E uma última citação que eu trago aqui para vocês é de um outro historiador da arte, o Ernest Gombrich, que vai dizer o seguinte: os sumérios revelavam particular gosto pela simetria e a precisão. Desde os primeiros tempos, era costume dos reis mesopotâmicos encomendar monumentos em celebração de suas vitórias na guerra. Talvez a ideia subjacente desses monumentos não fosse apenas conservar viva a memória dessas vitórias,
nos primeiros tempos, pelo menos, as antigas crenças no poder da imagem poderiam ter ainda influenciado aqueles que as encomendavam. Então, segundo Gombrich está colocando aqui, possivelmente essas esculturas não tinham apenas uma função memorialística de deixar registrada a história para as gerações futuras, mas que possivelmente eles acreditavam que essas esculturas, elas tinham poderes, poderes como a gente viu aqui, esses sacerdotes, essas esculturas desses sacerdotes poderiam estar oficiando dentro dos templos em substituição à pessoa física. E também as esculturas aqui dos deuses poderiam estar representando, substituindo esses deuses e possivelmente então estar sendo adoradas aí dentro desse contexto. Certo, queridos? Muito legal aqui observarmos então essas peças, a riqueza, né, dessa cultura, a riqueza dessas peças, dessas esculturas e o quanto nós podemos aprender a respeito dessas primeiras civilizações, dessas primeiras cidades, como é o caso da cidade de Uruk. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa, e que a gente possa continuar trocando aqui. Gente, muito boa noite para vocês, muito obrigada, Joaci, Fábio, Tiago, Maurício, quem mais está aí? Feliz sábado, Ricardo. O Ricardo está perguntando aqui que a barba era uma característica física dos sacerdotes. O que era a característica física das sacerdotisas? A gente vai ver, no caso egípcio, como eu mostrei aqui, né, as sacerdotisas e as deusas, elas traziam o peito, o seio, a mostra, e também usavam uma saia, e cada uma delas tinha alguma característica específica, mas a gente vê mais a representação dos sacerdotes na figura masculina. Gente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que tenham aproveitado. Ronaldo está dizendo muito bom o conteúdo. Que legal, gente, que vocês estão gostando, que vocês gostaram. Então, deixo aí um super abraço e compartilhem esse conteúdo à vontade, aí assistam outras vezes, deixem aí comentários que a gente vai, na medida do possível, respondendo, comentando, curtindo, compartilhando, tá certo? E a gente vai aprendendo mais, tá bom? Daqui a 15 dias nós teremos uma outra live, aí vai ser com algum convidado, né? Sempre uma live com convidado e outra live eu faço aqui trabalhando um pouquinho do tema da arte e da arqueologia, tá bom? Então, um super beijo, bom final de semana para vocês, um sábado bastante abençoado, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Beijos, boa noite a todos.